Faltando poucos dias para as eleições, o cenário político nacional ainda permanece indefinido. Em Santa Catarina, chama a atenção o grande número de eleitores indecisos, com uma média 10% maior que a média nacional. As informações são da pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendado pelo grupo RIC Fê Comércio. Mas até que ponto as pesquisas de intenção de voto podem influenciar a escolha do eleitor? Qual é o impacto do chamado voto útil no cenário nacional e estadual? Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha no programa é a acadêmica de jornalismo Alice Mendes. Oi, Alice. Oi, Lisa, tudo bem? E boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz na rádio Univale, agora também na TV. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, que é @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, hoje nosso convidado é o professor Eduardo Guerini, cientista político e professor nos cursos de Direito, Engenharia de Produção e mestrado em Gestão de Políticas Públicas aqui da Univale. Obrigada, professor, por ter vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui nesse momento decisivo, né, de incertezas de todos os lados, tanto no plano estadual quanto no plano federal. Verdade. Vamos ver se a gente consegue, nessa entrevista, entender um pouco mais sobre esse cenário. Para começar, eu vou puxar uma fala de um cientista político chamado Geraldo Tadeu Monteiro, que afirmou numa matéria à imprensa que as pesquisas desempenham um papel importante na decisão do eleitor. De acordo com ele, existe o voto útil tanto quando o eleitor quer ajudar alguém que tem mais chance, quanto o voto de veto, quando o eleitor quer fazer com que um candidato específico perca, né? Ele também diz que a pesquisa não determina, mas ela influencia como qualquer outra fonte de informação. Professor Guerini, em Santa Catarina, quem pode se beneficiar pela lógica do voto útil? Bom, em primeiro lugar, eu discordo do voto útil, porque o voto útil não é um voto racional, é um voto de rejeição, como ele diz, é um voto de veto. E um voto de rejeição, ele está sempre orientado por alguma alternativa. De modo geral, os candidatos ao governo do Estado, eles não terão capacidade de capitanear ou capitalizar voto útil, porque não existe verticalização entre partidos da campanha presidencial e da campanha estadual. Ou seja, as coligações nos estados são bastante distintas da coligação nacional. É evidente que quem pode ter alguma vantagem é quem declara apoio em quem está na frente. E aí aproveitar e surfar a onda. Já aconteceu com a onda Lula, com a onda Dilma e agora tem a onda Bolsonaro. Santa Catarina tem declarado um voto muito conservador, mas isso ainda não exprime uma decisão definitiva. Nós estamos na reta final do primeiro turno. O que se vê é que o nível de incerteza descaracteriza o voto útil, tanto o voto útil como o voto regional, porque o eleitorado continua desencantado, desesperançado e desalentado em relação à eleição, principalmente no estado onde os candidatos não se apresentam de forma limpa e transparente, não assumem posições. Muitos apoiam coligações amplas em que tem vários candidatos a presidente e não dizem quem vai votar para presidente, assim como lideranças políticas municipais que deveriam expressar ao seu eleitor qual é o seu posicionamento diante desse cenário de incerteza que nós vivemos hoje no quadro nacional e no quadro estadual. Isso tem demonstrado pelo resultado das pesquisas, ou seja, existe um alinhamento das velhas forças políticas, ainda que elas tenham feito um arranjo distinto para essa eleição, ou com o rompimento da Tríplice Aliança, e o resultado é o pior possível, ou seja, pode ser que a rejeição ganhe de todos os candidatos. Que coisa. E agora, esse mesmo cientista político, o Geraldo Monteiro, ele também critica o mito de que o brasileiro vota no cavalo que está ganhando, como você acabou de comentar, certo? Ele pesquisou o assunto e concluiu que só 5% dos eleitores podem mudar de voto se descobrirem que o seu candidato não tem chance de ganhar. Os outros 95% escolhem um e vão com ele até o final. A partir desse olhar, como você analisa o cenário nacional e estadual?
Olha, de maneira geral, as pesquisas têm indicado que o voto firme nos candidatos que estão liderando, ele não ultrapassa 50%. Isso pode dizer que nós teremos uma mudança até ao primeiro turno. No âmbito estadual, o nível de indecisos, de votos brancos e votos nulos, ultrapassa 50%. Então, dizer que os candidatos estão na frente hoje demonstra que as pesquisas não estão retratando devidamente a realidade. Tanto o candidato A quanto o candidato B não estão à frente, como se imagina, porque ainda o número de indecisos, de votos brancos, nulos e abstenções será altíssimo e é provável que nós teremos muitas surpresas, tanto na corrida ao governo do Estado quanto ao Senado Federal. É inegável que o eleitor, por lembrança, por uma aparição frequente de determinadas figuras políticas, ele acaba, na pesquisa, indicando espontaneamente este ou aquele candidato. E daí nós vemos o resultado nas pesquisas de intenções de voto, que são mais ou menos mais do mesmo. Então nós temos uma inflação de pesquisas, de estatística, quando na verdade nós deveríamos estar discutindo as propostas e os programas dos candidatos. As alianças que eles fizeram totalmente distintas da realidade, ou seja, partidos inimigos históricos simplesmente estão abraçados pedindo voto em conjunto. Um candidato ao Senado que era inimigo do governador, que hoje é candidato ao Senado, agora está pedindo voto conjunto. O eleitor deve estar muito confuso na minha avaliação e, portanto, ele não seguirá essa lógica. Na verdade, o primeiro não será o vencedor, pode ser o mais rejeitado novamente. Seguindo nessa linha de raciocínio, a gente podia fazer um balanço, ou pedir para a sua análise das campanhas, então, até aqui. Eu sei que nós vamos acabar utilizando essa regra, vamos pegar os 3 primeiros candidatos ao governo do Estado melhor colocados nas pesquisas. Faz uma análise da campanha desses candidatos. Vamos começar pelo Mauro Mariani, MDB, por exemplo. Bom, o Mauro Mariani, ele fechou uma aliança com o PSDB, inimigos históricos em algumas regiões, e ele está, vamos dizer assim, se valendo da força da região norte e nordeste de Santa Catarina, que é o maior colégio eleitoral. Ele está se valendo da figura histórica de Luiz Henrique da Silveira, mas o eleitor esquece de avaliar que ele já foi governo e que grande parte do caos que nós vemos na saúde, nos transportes, na segurança, é resultado de um governo em que ele participou, ele avalizou. Da mesma forma, o PSDB. Fica assim patente que a candidatura dele, em que ele fala que Santa Catarina quer mais, ela na atual conjuntura não consegue avaliar porque ela ganhou menos. Ou seja, é uma aliança que não tem consistência política, programática nem ideológica, porque ela se transformou numa aliança pragmática. Então, ele terá muita dificuldade em esclarecer em alguns centros, principalmente os maiores colégios eleitorais, dessa aliança feita a fórceps entre MDB e PSDB. Vamos falar então do Gelson Merizio, para a gente igualmente fazer essa análise então das campanhas. O que dizer sobre a campanha do Gelson Merizio? Bom, o Gelson Merizio ele fez uma aliança mais ampla com vários partidos, inclusive o PSL do Bolsonaro está aí, nós temos o PDT, o PCdoB, que estranhamente são partidos que deveriam estar mais à esquerda, apoiando o Gelson Merizio, e ele também foi uma campanha contra as bases, porque na verdade todos indicavam que deveria se fechar a tríplice aliança, MDB, PSDB e PSD, contra o governador anterior, Raimundo Colombo, atual candidato ao Senado, sim, e contra, inclusive, as maiores lideranças políticas históricas de Santa Catarina, e dentre eles Jorge Bornhaus, que já declarou que não vota em Gelson Merizio, porque ele forçou o tempo político dele. Uhum. Mais do que isso, a mim era uma liderança que, se colocada hoje na campanha, estaria indo com mais folga ao governo do Estado. Mas o PP também, obviamente, tratou de se acomodar diante da situação, porque a mim vem de derrotas ao governo do Estado. Para o MDB poderia sofrer uma nova derrota se saísse sozinho. Inegavelmente ele tem uma campanha garantida para o Senado, e Gelson Merizio também continua sendo um avalista de um governo que ele participou
mas não assume. Então, tanto Mauro Mariani como Gelson Merizio, fica difícil o eleitor entender por que eles falam em mudanças, quando, na verdade, nos últimos 16 anos, eles estiveram no governo do Estado. Para a gente fechar os 3 primeiros, então, vamos falar do Décio Lima, né? Décio Lima é uma liderança que, obviamente, está marcando posição, que tinha como base dar plataforma para o ex-presidente Lula, que se tornou inelegível pela lei de ficha limpa, e ele representa o campo majoritário do PT. Décio Lima ele vai ter provavelmente entre 15% a 18% dos votos, mas ele esbarra na alta rejeição do eleitorado catarinense, no antipetismo, e com a polarização isso ficará mais visível. Ele fala em renovação na estrutura política catarinense, mas o que soa mais estranho é que lideranças do PT já estão negociando com os golpistas do MDB, caso ocorra a passagem do segundo turno. Então, de modo geral, todos eles se colocam como uma mudança e uma renovação, e, na verdade, é a velha, vamos dizer assim, a velha lógica de colocar vinho velho em garrafas novas. E isso significa, em outras palavras, que os 3 candidatos não representam mudança, não representam renovação, e as propostas não estão trabalhando em termos reais. Só para finalizar sinteticamente, o atual governador Pinho Moreira, do MDB, que estava coligado com o PSD de Raimundo Colombo, ele diz que os principais candidatos não estão destacando os problemas reais de Santa Catarina. A dívida de 1 bilhão e 100 milhões com a saúde, a dívida de 750 milhões do artigo 170, que está destroçando com o sistema das universidades comunitárias, a dívida de segurança de 300 milhões, as pedaladas de 600 milhões do Fundan, que o senhor Raimundo Colombo deveria ser impedido e que está lá no relatório do Tribunal de Contas com 12 ressalvas, a questão do alto nível de endividamento. Santa Catarina hoje é o 5º estado em endividamento público. Que coisa, né? E, na verdade, eu vou te fazer uma pergunta, mas acho que a gente responde no próximo bloco por conta do tempo. Mas a disputa entre Senado e a Câmara de Deputados está bem acirrada, certo? Mas são referentes às principais figuras do Estado, como Esperidião Amin, Raimundo Colombo e Mauro Mariani. Essas escolhas vão nos levar às velhas práticas que têm sido adotadas até agora, de repente? Com toda certeza, nós teremos velhos caciques regionais, velhas lideranças políticas fazendo mais do mesmo, colocando um discurso mais, vamos dizer assim, mais atualizado aos novos tempos de desencantamento com a política e com os partidos políticos, mas eles estão fulanizando o voto, ou seja, muito mais ligado à figura deles, à representação personalíssima do candidato que o próprio partido, ou seja, eles são maiores que o partido, e isso é prejudicial à democracia. Como você comentou mesmo, não representa mudança. Né? Não, é mais do mesmo, né? Colocar vinho velho em garrafas novas. Intervalinho, eleições em Santa Catarina, é o nosso tema aqui no Viva Voz. Já já a gente volta. Já voltamos. Hoje a nossa conversa é com o professor Eduardo Guerini. Estamos aqui entendendo um pouco mais sobre o cenário da política em Santa Catarina. Brasil também pega, né? Porque está tudo interligado. Eleições é o tema aqui no programa de hoje. Certo, professor Eduardo. Então, com tanto desgosto do eleitor em relação às velhas figuras da política brasileira, como encontrar informações sobre os novos candidatos que se propõem a apresentar propostas diferentes? Bom, de maneira geral, o desalento do eleitorado brasileiro e catarinense é um movimento que começa com as jornadas manifestas em junho de 2013, depois os escândalos de corrupção, que atingiram os maiores partidos. Obviamente que a reforma política, que na verdade não foi, mas foi uma reforma eleitoral, conseguiu blindar os grandes partidos, e daí o fundo partidário, mas o fundo eleitoral garantiu maior competitividade para os mesmos candidatos de sempre, os candidatos que detêm mandato, os candidatos que têm uma representação política regional mais abrangente, e isso significa que não ocorreu renovação, ou seja, o sistema partidário brasileiro não se renovou, ele cria obstáculos à entrada de novas lideranças, e os chamados candidatos
pequenos partidos, como eles não têm tempo de TV e nem financiamento adequado, eles ficam à margem do processo decisório e o eleitor não consegue perceber diferenças sintomáticas na campanha. Sim. Em síntese, se pegarmos hoje os candidatos nas eleições proporcionais a deputado federal, deputado estadual e nas eleições majoritárias, nós estamos vendo que os partidos estão despejando dinheiro nas velhas figuras. E, inclusive, teve uma certa revolta de alguns candidatos novos que não conseguem financiamento público, que é o Fundo Eleitoral para o Desenvolvimento da Democracia, que foi conhecido como Fundão, que distribui para os velhos políticos. Nós não teremos renovação na Câmara Federal, não teremos renovação no Senado e, mais do que isso, as figuras que foram colocadas no cardápio eleitoral em Santa Catarina são as mesmas. Pouquíssimos são os partidos que colocaram mulheres, trabalhadores, negros, gays, lésbicas, líderes comunitários, sindicalistas, etc. Os partidos acabaram se alinhando àquele jogo de vou criar uma força política para ter mais tempo de TV e mais financiamento e assim eu vou ter resultado positivo. Em síntese, o eleitor não consegue decifrar isso porque o jogo é um jogo muito manipulatório em que, substantivamente, a grande mídia avaliza, porque os debates são debates superficiais, sabatinas que não esclarecem o eleitor e, muitas vezes, o eleitor não vê os programas eleitorais, apesar de ele ter uma influência bastante importante na decisão do voto. Certo. Professor, você tocou num ponto interessante, que é o fato de que 52,5% dos eleitores do país são mulheres, não é? E em Santa Catarina, de que maneira você vê foco nesse eleitorado? Quer dizer, você vê, na verdade, eu reformular então, você vê foco nesse eleitorado, até porque no âmbito nacional existe toda uma situação envolvendo Bolsonaro, que tem aquele discurso, então tem várias campanhas anti-Bolsonaro por conta de grupos feministas. Racista, etc. Olha, de maneira geral, eu acho que as mulheres elas têm um papel importante nessa eleição. Até alguns candidatos estão falando em ter uma representação de 50% de mulheres nos cargos de secretaria, etc. Eu vejo isso como uma proposta populista, porque existem as cotas de 30% e muitas dessas cotas dos partidos são preenchidas para atender a legislação. Não é o movimento das mulheres que se estabeleceu com autonomia, que saiu da tutela das cotas para dizer que nós temos voz e nós queremos representação e nós fazemos política. Então, na prática, muitas dessas propostas são propostas populistas, oportunistas. E, do outro lado, as mulheres é o maior, vamos dizer assim, é o maior contingente hoje de indecisos, eleitores indecisas, que influenciarão, inclusive, a eleição presidencial e a estadual. Estranhamente, poucas mulheres estão se posicionando nas coligações proporcionais diante de um cenário em que a majoritária está sendo empurrada para o voto oportunista, não é voto útil, voto oportunista que pega carona em onda. Isso significa que nós teremos um segundo turno em que mulheres terão que começar a exigir na disputa eleitoral um espaço que ele é representativo na sociedade. 52% da população não deve ter só 10% na Câmara, na Assembleia Legislativa e nem na Câmara dos Deputados, e muito menos no Senado Federal. Então, para além das cotas, as mulheres devem ter agora autonomia de agência e se empoderar também na política, colocar a agenda, uma agenda que contemple os problemas que envolvem um país tão desigual em termos de salário para as mulheres, tão injusto, tão violento com as mulheres. Os problemas, a agenda da violência contra a mulher está tomando envergadura não só no Brasil, mas no mundo, e isso é importante num cenário que nós pedimos mais igualdade. E a democracia significa igualdade e proporcionalidade, além de representatividade. Então, eu acho que esse é o tempo das mulheres na política. Exatamente. Tanto que a gente tem uma candidata só a
Até vamos ver o governo do estado, que é a Ingrid Assis, Do certo? PSTU. Do PSDB. E como é que você PSTU. avalia... PSTU. Isso, perdão. E como é que você avalia a participação dela na campanha, então? Olha, de maneira geral, o PSTU é um partido minoritário de extrema esquerda, um partido que tem posições bem firmes com relação à misoginia, à xenofobia, ao racismo, tanto que o candidato é um negro, o candidato a vice, tem sido colocado essas questões, mas é uma leitura de classe que hoje não tem muito apego e apelo ao eleitorado. E se nós olharmos do ponto de vista das principais candidaturas, os principais candidatos, os três candidatos bem colocados na pesquisa, nenhum deles tem vice-governadora. Só tem um cargo que é o cargo de senadora, que é um cargo que não influencia na composição do governo. Fundamentalmente, eles apelaram para lideranças políticas tradicionais. E grande parte dos candidatos ao Senado são homens. A não ser aqueles que estão colocados numa linha que já foram, no caso da senadora Ideli Salvati, etc., mas nenhuma candidata ao Senado que tenha potencial de votos. E nas proporcionais a deputado federal e deputado estadual, nós vemos poucas mulheres competitivas. Isso é um sintoma que Santa Catarina tem demonstrado, ou seja, não é à toa que determinada candidatura tem um potencial de crescimento pelo ataque sistemático àquilo que se chama o mínimo civilizatório, a igualdade entre indivíduos numa sociedade plural como é a brasileira. Agora, professor Guerini, muito se fala, muito se vê sobre as eleições presidenciais, mas em relação à escolha de deputados e senadores, são poucas informações que circulam e no Estado, acredito que mais ainda, né? Fala um pouquinho sobre o peso desses cargos e da importância de o eleitor ter noção clara sobre quem votar. Olha, de maneira geral, o que nós vemos nos últimos 16 anos foram composições nas eleições chamadas proporcionais, que são deputados estaduais e também deputado federal e depois ao Senado, que era considerado como uma majoritária, porque é em um turno, e obviamente porque o senador tem um outro capital, embora eu acho que o Senado deveria ser fechado, extinto. O cargo de senador não ratifica mais do que se faz na Câmara dos Deputados, mas o que nós deveríamos ter era um olhar muito mais precioso na escolha, uma escolha mais racional para deputados estaduais, sem essa falácia de voto regional, que também é uma outra questão jogada o tempo todo nas eleições proporcionais, porque, na verdade, o eleitor tem o direito de escolher quem é o candidato que melhor lhe representa. Mais do que isso, as máquinas partidárias deveriam ser desconstituídas e nós vamos ver isso somente a partir da próxima eleição, quando acabam as coligações proporcionais e começa a cláusula de barreira. Então nós vamos ter uma redução do número de partidos e nós teremos candidatos mais vinculados àquilo que se chama voto distrital, à sua região. Daí sim o voto regional terá peso. Aí o trabalho de um candidato que fez uma boa representação numa Câmara de Vereadores, foi um bom prefeito, pode provocar aquilo que se chama de recall positivo. Isso significa que bons deputados estaduais fiscalizam muito bem o governo, capacidade de fazer com que o governo ande dentro daquilo que se chama responsabilidade fiscal, responsabilidade social, e ele produza leis que não sejam aquelas leis de condecoração, placa honorária, estabelecimento o nome de capital da uva, do vinho, do turismo, da bengala e etc., que é uma coisa sui generis, ou seja, os deputados deveriam fazer um trabalho de fiscalização, um acompanhamento do orçamento, da execução orçamentária e propor leis que atendam às demandas sociais num Estado que está carente de educação de qualidade, embora nós tenhamos índices melhores que o Brasil, saúde interiorizada, o escândalo da ambulancioterapia que ainda existe, segurança, ou seja, aplicação diferente. E tem temas que são importantíssimos que não foram discutidos por essa legislatura, por puro servilismo ao governo do Estado, que é a questão do duodécimo aos poderes, ou seja, a Santa Catarina é um dos estados que tem o maior repasse de duodécimos aos poderes, cerca de 21% do orçamento, está praticamente congelado para Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público do Tribunal de Contas
e o DESC. Isso significa que tem que ser repactuado no momento de crise. Mais do que isso, os deputados estaduais devem buscar alternativas para problemas que são gargalos estruturais que estão impedindo o desenvolvimento de Santa Catarina. Buscar a nova leitura das renúncias e incentivos fiscais, do nível de endividamento que o Estado de Santa Catarina tem hoje, 20 bilhões. O Estado está caminhando para uma insolvência e os candidatos ao governo estão prometendo maravilhas. Mundos e fundos, o promessômetro está estourado ultimamente no horário eleitoral. Pois é, né? E esse ano a eleição vai ser marcada pela eleição biométrica, certo? Só que tem um número muito grande de eleitores que não fez o cadastramento biométrico no começo do ano. E agora o Supremo Tribunal Federal vai decidir se esses 3,3 milhões de eleitores que não cadastraram a biometria podem votar. Então, esse número tão grande assim, tem como influenciar nas eleições? Bom, de modo geral, no Brasil, 3,3 milhões, né? Nós teremos aí muitos eleitores que não terão direito de voto. Na minha avaliação, eu acho que deveria ser liberado porque é por uma ineficiência da própria Justiça Eleitoral, dos cartórios eleitorais que tentaram fazer a biometria plena e não conseguiram. Segundo aspecto, mesmo com a informação sendo disseminada, muita gente não poderia sair do trabalho. Nós vimos filas imensas. É verdade. Então, o recadastramento serve para acabar com uma série de títulos aí que estavam, assim, naquela zona de limbo. Muitos títulos de pessoas mortas. Então, serviu também para depurar o eleitorado, para ver o número de eleitores real, em termos reais, e isso significa que nós teremos maior segurança com a biometria. Agora, esses eleitores não podem ficar fora do processo eleitoral, porque eles são cidadãos e não tiveram uma oportunidade ampliada pela Justiça Eleitoral por sua incapacidade administrativa. Então, o Estado tem que garantir isso, independente da biometria, na minha avaliação. Vai ter diferença? Com certeza, 3 milhões de votos, uma polarização numa eleição tão acirrada terá influência. Inclusive, em algumas eleições proporcionais, isso pode fazer diferença. 10, 15 votos ou um número considerável na eleição presidencial pode levar o candidato ao segundo turno ou à vitória. Professor Guerini, 30 segundos. Onde buscar informações, especialmente para escolha de candidato de deputado estadual, deputado federal em Santa Catarina? Olha, de maneira geral, o horário eleitoral é um momento para ver quem é o seu candidato. O segundo momento, a própria plataforma está estabelecida nos quadros da Justiça Eleitoral, quem são os candidatos, os doadores, os seus bens, quais foram as funções, qual é o nível de escolaridade, o que ele representa. De modo geral, o eleitor tem que ter transparência e acesso. Acesso à informação é pesquisa e, mais do que isso, voto consciente e voto racional. Voto sentimental e emocional só tem produzido estelionato eleitoral ultimamente. Professor, muito obrigada. A gente conversou, então, com o professor Eduardo Guerini, professor dos cursos de Direito e Engenharia de Produção, mestrado em Gestão de Políticas Públicas aqui da Univale. Obrigada mais uma vez. Obrigado, fico à disposição. Teremos a cobertura das eleições na Rádio Univale. Isso aí, no momento, na hora da eleição. Exato, e esse foi o Viva Voz falando sobre eleições em Santa Catarina. Lembrando que você pode, com o nosso convidado já de casa, o professor Eduardo, certo? E lembrando que você pode acompanhar o programa pelas redes sociais, através do Instagram e do Twitter, que é @VivaVozUnivale, e também curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí, até o próximo. Isso mesmo.